comentar isso daqui. Mas, enfim. Aí quando fala sobre o consórcio, esse consórcio totalmente parcial, que sempre puxa pra um lado, eu vi um vídeo ontem que eu falei, nossa, bicho, esse vídeo aqui foi postado em 2019. Uma entrevista que o Vac concedeu para o Pondé, né? Tá no canal do Pondé, entrevista completa. Olha o que Liam Vac fala sobre o jornalismo. Da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído na ação da disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study. Uma imagem tão negativa? Será? Eu vejo a Globo hoje. Conta com o apoio de todos os petistas, toda a turma do PSOL, toda a turma que faz o L, os jovens dinâmicos, os progressistas. É a empresa que mais recebe do governo federal verbas de publicidade. A Petrobras colocou um comercial, um único comercial foram quase 4 milhões de reais. E o William Vac fala, né, sobre manter o poder. Será que a turma tá realmente só pensando no business? Ou será que a Globo realmente entendeu o poder, o funcionamento da máquina? E o engraçado de tudo isso é o seguinte, a gente, todos os dias, né, a gente comenta os absurdos, e todo dia tem algum absurdo da imprensa, e a gente não se cansa de falar, meu Deus do céu, como são desonestos. Você vê, gente, o William Vac hoje tá aí. Eu espero que vocês lembrem pelo que ele foi demitido da Globo. Ele trabalhava na Jornal da Globo, da noite. Foi demitido. Foi uma piada extremamente... Não é uma piada, né? Espero que foi uma piada extremamente preconceituosa. Extremamente. Está na CNN hoje, né? Ganhando muito. Quem é que tá na frente da CNN hoje? Depois do Rubens Menin? O João Camargo? O mesmo que organiza o evento do Grupo Esfera, lá em Paris? Que o William Vac tava lá, inclusive? E a turma finge que o problema do Brasil é Bolsonaro? Será que essa turma realmente acha que o problema do Brasil é Bolsonaro? Porque aqui você vê, essas são falas do William Vac quando ele tava desempregado. Talvez não tinha que prestar esclarecimento pra ninguém. Talvez não tinha que puxar o saco de ninguém. Será que os jornalistas que estão aí, você acha que ninguém sabe do que tá acontecendo? A galera mente. Não tô falando de William Vac que mente. Tem uma galera aí que mente. Mente porque é vantajoso mentir. Porque ninguém quer fazer jornalismo. Todo mundo quer fazer, né, embate político. Aí esse vídeo eu acho que ele é muito bacana. Você vê a própria postura do William Vac. Ele desmascara. Ele mostra que ele entende os pormenores do que tá por trás. Ele mostra que ele entende o que é a Rede Globo. Mas tá caladinho. E assim como ele, vários outros. Porque o sonho da maior parte desses jornalistas é trabalhar na Globo. Grandes salários, status. Mas vamos lá. Pegando o link. Quem tá falando de comunicação, pra gente começar a andar na direção da CPI das ONGs, olha essa nota aqui. Efeito Bruxelas. O poder invisível da Europa por trás do PL das fake news. Uma matéria longa que um mestrando aí que escreve no UOL fez, blá blá blá, papapá, pra contar como a União Europeia interfere na agenda de vários países do mundo inteiro. Aí ele fala o seguinte, que na versão de maio de 2023, do PL 2630 do Orlando Silva, existem 25 menções ao DSA, que constam na justificativa do PL. O DSA é a PL das fake news da Europeia, né? É o projeto de regulamentação das redes europeu. É o DSA. Aí, olha que engraçado. A influência regulatória da Europa é teorizada por Anu Bradford no livro Efeito Bruxelas, em que ela argumenta que a União Europeia exerce um poder unilateral como agente regulador internacional. E isso se manifesta por duas formas. Primeira forma, o efeito de fato, em que empresas, em conformidade com os padrões europeus, exportam as regras para outros países. Tradução, Agenda ESG. Como é que é a Europa? Como é que e aqui nessa Europa, os Estados Unidos também. Você tem um mercado, as grandes empresas que formam um monopólio no final do dia, um grande oligopólio, fala, vamos só comprar de quem segue as nossas regras. A gente vai pagar um pouquinho mais hoje. Mas a gente tem essa gordurinha. A gente domina o mercado. Vamos pagar um pouquinho a mais. Porque a gente tá botando aqui umas regrinhas que vão ser mais difíceis de cumprir. Só que isso vai privilegiar quem seguir nossas regras. E os pequenos e médios vão quebrar. Quando eles quebrarem, a gente vai e compra. Isso acontece por diversas vezes. Diversas vezes. E assim eles avançam com a agenda. É o mesmo esquema de avançar com a agenda SG através do mercado financeiro. Um monte de empresa, um monte de grupo impõe a regra. Tipo uma Febraban da vida também, que não é nenhuma autarquia nem nada, fica impondo um monte de tipo de regra. E a turma exporta. Vem lá de fora. O pequeno e o médio nunca tem voz nesse tipo de discussão. E o segundo efeito de pressão internacional que se faz, por meio do efeito de júri, ocorre quando legisladores de outros países utilizam um padrão europeu para criar regras locais. Esse é o pior de tudo. Esse é o verdadeiro vassalo, onde ele importa a regra de outro país para sua própria legislação, para viver de acordo como os colonizadores desejam. E aí eu quero comentar sobre isso, para falar sobre isso daqui. Esse é um caso que se encaixa no primeiro, o efeito de fato, quando as empresas exportam. A Europa, recentemente,
colocou uma regra para eles, que é a due diligence. Para você poder comprar alguns produtos como carne, a empresa que te vender tem que comprovar a rastreabilidade do produto, mostrar que aquela carne veio de uma rocinha do bem, do amor, uma rocinha SG, uma rocinha do Lula, de um lulista, né? Porque o bolsonarista é tudo maluco, ninguém segue regra, só os lulistas. Aí eles colocam essa regra. Aí no Brasil, ou você segue ou você tá de fora. E aí, tem muito que exportar, você exporta para valor melhor, vai tendo mais competitividade, daqui a pouco tu compra a fazenda de seu Zé. Tá lá, com a Pampa, até eu não consigo comprar esse 10 reais, ainda tá dizendo uma Pampa. Rastreamento bovino pode ser elo para soluções sustentáveis. Rastreamento, rastrear o boi. Um custo extra. O cara às vezes não tem dinheiro para comprar um boi, mas os ricos estão querendo rastrear o boi. A rastreabilidade da carne bovina tem um potencial de ser o elo entre o desejo de reduzir a pegada do carbono e a necessidade de combater o desmatamento. Por que eles falam de desmatamento quando falam de produção de carne? Porque a fronteira agrícola está expandindo. Cada vez você tem mais fazendas, mais fazendas, mais fazendas. Ou seja, se você coloca a rastreabilidade, vai dificultar que as pessoas continuem expandindo. Vai dificultar. Vai dificultar. Porque é um custo a mais. Aqui não é só questão da terra irregular. É um custo a mais também. E segundo ponto, reduzir a pegada de carbono. É duas coisas em uma só. E aí eu tava conversando com algumas pessoas que transitam bem no agro. E o cara me falou uma coisa que eu fico bem assim. Eu falei, irmão, ele usou a linguagem que se fala na rede social. Ele falou assim, ó, você tem que tomar a Red Pill do agronegócio. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, não fica achando que no Brasil o agronegócio é uma coisa só. Não é. Os grandes latifundiários brasileiros, eles querem essas regras. Porque eles já estão em posições de grande destaque. E muito poder. Então quanto mais regra tiver, os grandões, eles vão lavar a regra. Eles estão pensando dele. Aí ele tava me falando, tu acha que quando se discute mercado de carbono, tu acha que parte do agro votou a favor por quê? Porque eles estão pensando em utilizar parte daquela terra que eles têm que preservar, aqueles 20 a 80%, dependendo da região do Brasil, que o cara tem que preservar, eles estão pensando em usar aquilo ali pra conseguir um extra. Porque eles têm terra. Eles têm terra que dá pra usar isso daí e gerar uma compensação. Eles estão pensando neles. Vai aumentar pra todo mundo e eles vão ganhar ainda mais dinheiro. E a força do lobby, porque no final do dia, quem ajuda a eleger grandes deputados e senadores são esses grandes latifundiários. O agronegócio do interior, aquele agro familiar, que passou do avô pro pai, do pai pro filho, tá lá o povo vendo na rocinha, tem um manejo pequeno, esse daí, isso não tem voz não. Esse é um agro. Agora o agrotech, o pop, esse aí é outro. Não confunda as coisas. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, pô, e ele foi me dando exemplo. Algumas famílias, alguns nomes, inclusive, passam por aí. Pessoas que, se você botar no Google, você vê, fez campanha aberta para o Lula. Mas o cara é do agro. Fez campanha pro Lula, por quê? Os grandes latifundiários, a maior parte deles adoram o Lula, rapaz. Ele me contou, inclusive, umas histórias do passado, como algumas empresas que não eram nada. Assim, crescendo de forma absurda no primeiro governo Lula. Eu falei, meu Deus do céu, aí. Que viagem, ó. Eu não sabia, era jovem na época. Mas tá aí, ó. Tudo através de pequenas regrinhas. Regrinhas e